Hi guys! E aí? Estão prontos para fazer uma questão aberta hoje? Sim, questão aberta. Porque, como vocês sabem, e se não sabem, tem que ir lá na aula em que eu expliquei como funcionam os vestibulares da FUVEST e outros. Na FUVEST tem questão aberta na prova de inglês. Na questão aberta, a gente analisa algum texto, alguma tirinha, figuras, e depois o examinador faz algumas perguntas para você desenvolver. As perguntas estão em português, você pode desenvolver em português. Pode não, deve desenvolver em português. E como eu já disse, na FUVEST a resposta está no texto. Não precisa ficar elucubrando, pensando, recorrendo a outras fontes. A sua fonte é o texto. Vou mostrar para vocês, vamos embora? Olha só, a questão já jogou isso aí pra gente. Duas figurinhas, né? E alguns balõezinhos. Vamos ler. Static character, ou seja, um personagem estático, né? Estático mesmo parece que não se move. Vamos ver. E aí vem os balõezinhos. When faced with conflict or new environments, static character do not change or evolve. Ou seja, quando confrontados com conflito ou com outros, né, um novo ambiente, os static characters, eles não mudam, não se desenvolvem, não acontece nada com eles. Vem o conflito e eles continuam com as mesmas características. Ok, estou entendendo aqui que o que esse texto faz, o que esses balõezinhos fazem, são dar para nós características desse tipo de personagem, do personagem estático. Mais um aqui, ó. Their persona can be naturally appealing. Ou seja, a persona delas vai ser atraente naturalmente. So they don't have to change for readers. Eles não precisam mudar para quem? Para os leitores. For readers to love them. Para que os leitores os amem. Então, esse texto, né, tá falando de personagens mesmo de livros. Então, existe um personagem estático. Provavelmente o que ele está dando aqui é ferramentas para quem vai escrever uma história, por exemplo, né? Que tipo de personagem eu posso ter? Um personagem estático que é atraente naturalmente, eles não precisam mudar para que os leitores gostem dele. E última característica aqui, ideal for heroic, charismatic or quirky characters, such as Sherlock Holmes or Tom Sawyer. Então está dizendo que esse personagem estático é ideal para personagens que sejam heróicos, carismáticos ou meio diferentões, assim, né? Que tenham aquele quê diferente, como o Sherlock Holmes e o Tom Sawyer. Beleza, entendi então o que é um personagem estático. O texto me dá ferramentas para escrever, por exemplo, uma história, dizendo que eu posso ter um personagem que não vai mudar nem com conflito, nem com ambiente, que ele já é legalzão, todo mundo já gosta dele pelo que ele é, e esse tipo de personagem estático é ideal para um personagem mais heróico, mais carismático. Ok, do lado tem então a personagem dinâmica, né? Dynamic character. Estou esperando a mesma coisa, que nesses balõezinhos venham características de um personagem que eu posso desenvolver numa história. Dynamic characters undergo a change. Então aqui olha a diferença. Eles vão sim passar por uma mudança. Through. Through é através. Através de um evento na vida, né? Alguma coisa que acontece na vida. Conflict or other transitions. Então já vi aqui a diferença. O estático fica estático. Pode vir conflito, pode vir life event e eles continuam iguais. O personagem dinâmico não. Ele muda se acontecer alguma coisa importante na vida, ou um conflito, uma transição. Olha só, their flaws. O que são flaws, gente? Flaws são defeitos, tá? Defeito da pessoa, alguma coisa ruim, alguma característica ruim que ela tem. Their flaws make them interesting. Ou seja, são os defeitos desse caráter dinâmico, desse personagem dinâmico, que fazem dele interessante. Isso quer dizer que eles... Mais um contraponto aqui, né? Eles não são naturalmente atraentes, né? Tem os defeitos ali.
And their transformations make them likable. As transformações neles é que fazem com que a gente goste deles, fazem deles gostáveis, né? Able é esse sufixo de ável, né? Alguma coisa que é possível, e like aqui é gostar, então fica gostável. Tá bom. E they tend to be characters, eles tendem a ser personagens who are central to the story. Eles tendem a ser centrais para a história, como os protagonistas. Entendi. Acho que vocês também entenderam, não é verdade? Tem aqui esse manual, né, de 2 tipos de personagem que a gente encontra em histórias. Talvez vocês devem até ter pensado aí, se vocês estiverem lendo um livro, em qual personagem na história que vocês estão lendo que é estático e qual é um personagem dinâmico. Agora vamos ver o que a FUVEST quer da gente. Levando em consideração que o texto busca caracterizar 2 tipos de personagens encontradas nas obras de ficção, poxa, que legal! A gente vê no enunciado que a gente entendeu certo, né? O texto, o que ele faz? Caracteriza 2 tipos de personagens encontradas nas obras de ficção, a estática e a dinâmica. Responda em português. A. Como o texto caracteriza a personagem estática? Gente, lembra que eu falei para vocês que a questão da FUVEST não é uma interpretação, você não vai precisar recorrer aos seus conhecimentos gerais? Tá aqui. Como o texto caracteriza a personagem estática? O que você vai fazer? Você vai voltar aqui no texto e descrever a personagem estática através dos elementos que o texto te dá. Você vai dizer: a personagem estática é descrita como uma personagem que, quando confrontada com conflito ou ambientes novos, não muda. Essa personagem pode ser naturalmente atraente e ela não precisa mudar para que os leitores gostem dela. É uma personagem ideal para personagens carismáticos e heróicos. Pronto, fechou a questão. Sem tirar nada da sua cabeça, tá tudo no texto. Próxima, o que torna atraente a personagem dinâmica? Vocês lembram aqui no texto onde é que está essa informação? Onde é que está escrito que alguma coisa faz dela atraente? O que faz a gente gostar dessa personagem? Tá aqui no segundo balão. Lembra? Onde a gente viu aqui, ó, transformations make them likable. Então, o que faz dela atraente? As transformações. É claro que você pode elaborar isso com os elementos aqui do texto. Ó, a gente começa assim, né? O que torna a personagem dinâmica atraente são as transformações pelas quais ela passa durante a história. E também os seus defeitos, que é o que está aqui no segundo balão. Se você quiser, você pode também incrementar, dizendo que essa personagem pode sofrer transformações e transições dependendo de eventos que aconteçam em sua vida e conflitos e outras transições. Aí você responde a segunda parte da questão aberta da FUVEST. Espero que tenha ficado claro que está tudo no texto. É só você recorrer ao texto e transcrever isso para o português de uma forma legal, de uma forma que o seu examinador consiga entender que você entendeu o texto. É isso que o examinador quer saber. Ele quer saber se você conseguiu localizar a informação que ele está procurando no texto e se você entendeu direitinho. Então dá isso para o seu examinador, dá esse prazer para ele de ler na sua resposta aquilo que ele tinha lido lá no texto em inglês, tá bom? Até a próxima!